Olá, tudo bem? O programa Cidade Real, sempre atento às principais agendas das mais diversas vertentes, também, neste momento, abre espaço para tratarmos de uma questão absolutamente preponderante e relevante, qual seja a retomada da representação da nossa cidade na Assembleia Legislativa. Precisamos ter alguém que defenda os interesses de nossa cidade, obviamente do Estado, até porque assim determina a lei orgânica da própria LERJ, mas, sobretudo, se empenhando em buscar soluções para as principais questões que, evidentemente, precisam ter essa interlocução com o Poder Legislativo Estadual. Uma vez que precisamos entender que aqueles que nos representam defendem ou deveriam defender um plano de governo em detrimento de um plano de poder, que normalmente é o que acontece lamentavelmente. Mas, diante dos recentes acontecimentos e estando atento às movimentações dos bastidores políticos, o programa Cidade Real faz uma pequena pausa na sua tradicional agenda de gravações para conversar, dialogar e, sobretudo, buscar entender o cenário que permitiram que Nova Friburgo tivesse um novo representante, já antigo, na Assembleia Legislativa. Uma figura muitíssimo conhecida da nossa cidade, ex-vereador, ex-deputado estadual também, e que após uma via crucis, ousaria dizer, retorna à Assembleia Legislativa para um mandato breve. Mas eu tenho certeza que ele, com o seu empenho, com a sua determinação, com a sua tenacidade, sensacional essa palavra, irá compensar este pouco tempo de mandato com ações efetivas por Nova Friburgo, que evidentemente precisa ter essa representação, inclusive na Câmara dos Deputados. Atenção, senhores e senhoras eleitoras. Daqui a menos de um ano teremos eleições e teremos uma nova oportunidade de escolher, até porque votar é escolher, nossos representantes genuinamente locais, e eu defendo essa tese sem qualquer dificuldade, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, como na Câmara dos Deputados. É preciso ter esta representação para buscar, sobretudo, além das emendas parlamentares, soluções, articulações e entendimentos republicanos, que também é outro termo ótimo, com as autoridades estaduais e federais. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número 921 do programa Cidade Real, que tem a operação técnica sem dor, da criativa e competente Luana Nogueira, carinhosamente conhecida como a nossa genial Luluzinha, neste dia 17 de novembro de 2025. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950.
Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. Senhora telespectadora, senhores telespectadores, o quadro Opinião vai abordar a questão do influencer, do influenciador. Nós temos hoje nas mídias inúmeras pessoas que apresentam ideias muito variadas e tendem a influenciar as pessoas. Existem países hoje que determinam que para uma pessoa ser influenciador, estar na mídia, passando ideias para as pessoas, que ele tenha que apresentar um diploma indicando a formação dele em relação àquele assunto, evitando assim que sejam passadas para a grande comunidade humana e espalhada pela internet e redes sociais uma série de ideias que não têm a mínima relação com a verdade. Vou abordar hoje o trabalho de um influencer brasileiro que usou uma série de bobagens, falou uma série de mentiras, passando para as pessoas uma ideia completamente errada em relação à educação. Ele disse o seguinte: no Brasil, nós desenvolvemos pedagogia. Peda significa criança e gogia, estudo. Por isso o Brasil prepara uma educação e prepara pessoas para serem infantis. Agora vamos analisar a quantidade de bobagens ditas. Primeiro, pedagogia não significa o que ele falou. Criança na língua grega não é peda, é paideia. E gogia na língua grega não é ensino, é condução. Portanto, aquele ensino que conduz a criança é a pedagogia, não é uma educação para infantilizar pessoas. A segunda grande bobagem, para não dizer asneira, que foi dita, é que nos Estados Unidos se desenvolve a andragogia, a educação na base grega do aner, do homem, portanto, uma educação para formar o adulto. O que passou para a sociedade? Que nós promovemos a infantilização e que os Estados Unidos promovem a adultização. Que bobagem! Andragogia é uma palavra que vem do grego, gogia, o mesmo de pedagogia, condução. Agora, do adulto, daquele que já cresceu,
andragogia, aner e gogia, condução daquele que já cresceu, mas não teve oportunidade de aprender na idade certa. É o que nós desenvolvemos como educação de jovens e adulto, recuperando pessoas. Como se vê, uma pessoa despreparada, que não conhece educação, tem milhares de seguidores e passa para essas pessoas esta quantidade de bobagens. A gente precisa estar atento. Caso contrário, a gente vai cometer e vai passar para frente uma série de coisas erradas, sobretudo se nós não desenvolvermos uma educação crítica em relação a esses influenciadores. O quadro Opinião, conforme já é do seu conhecimento, tem autoria intelectual do professor, escritor, conferencista, doutor em educação, que semanalmente desfila o seu talento, nos oferecendo aulas compactas, como assistimos nesse momento, para que você avalie, compare e, sobretudo, forme a sua própria opinião. Gratidão, eterno e amado mestre, como diria Rolando Lero. Abertos os trabalhos. Rolando Lero. Exatamente. Queremos anunciar e agradecer a honrosa presença do ilustre amigo, fraterno companheiro, que sempre atende os nossos convites. Agora, deputado estadual, o Anderson Nogueira. É uma satisfação tê-lo conosco, amigo. Obrigado, Zuri. Obrigado a toda a turma boa aqui da TV Zoom, né, que a gente tem o maior carinho, respeito e história. E mais uma vez um prazer estar aqui com você. E já pela abertura aí, toda a sua fala já me contempla bastante. Certamente. E para aqueles que não conhecem os imbrólios que envolveram o seu retorno à LERJ, vamos traçar uma linha do tempo para sermos bem didáticos, a partir do pedido de licença da queridíssima deputada Marta Rocha. Eu vou até um pouco atrás, né, para que as pessoas possam compreender. Em 2022, fui candidato a deputado estadual pelo PDT, sendo o quarto mais votado do partido, né, portanto me tornando o segundo suplente, ficando à frente de mim a deputada Marta Rocha, o deputado Vitor Júnior e o deputado Ricardo da Carol, à frente, naquela época, filiado ao PDT. Eu fui quarto colocado com mais de 16 mil votos, notadamente 90% desses votos obtidos no município de Nova Friburgo. No ano de 2024, final de 2024, a deputada Marta Rocha é anunciada como secretária municipal de assistência social da cidade do Rio de Janeiro, convocada pelo prefeito Eduardo Paes. Dessa maneira, sobe-se uma suplência e é difícil entender, né, o formato da eleição brasileira, mas as vagas de deputados são dois partidos. É como um time de futebol que vai somando ali gols e pontos unidos, aqueles jogadores, e nesse somatório, aquele que tem mais gols é o primeiro a entrar, o que tem segundo mais gols é o segundo a entrar, mas é o somatório de todo o time que faz aquela pessoa obter a vaga. Certamente. Então, dessa forma, a Marta não se elegeu sozinha, o Vitor não se elegeu sozinho, tampouco eu. Todos dependem dos votos de todos aqueles que vestiram o 12 naquela eleição. Dessa forma, o Ricardo da Carol, na eleição de prefeito de 24, que inclusive eu também fui candidato a prefeito aqui em Nova Friburgo, sendo o segundo colocado, candidato pelo PDT, o Ricardo da Carol resolveu ir para o PL. PL, que é exatamente o extremo oposto do PDT. Ele saiu porque quis, né, sem qualquer tipo de situação que tenha levado a ele sair, que não o próprio interesse pessoal dele de concorrer na eleição a prefeito de Magé,
onde obteve lá uma votação bastante ruim, perdendo para o Renato Cozzolino, que teve mais de 85% dos votos. Dessa forma, houve um entendimento de que ele perdeu essa vaga de suplente, que, portanto, essa vaga caberia ao suplente seguinte, no caso nós, o Anderson Nogueira. Mas há um processo judicial, porque tem que ter o direito à defesa, a explicação. A gente sabe como que a nossa justiça é lenta. Ela deveria definir esse processo em 60 dias e levou, aqui no Rio de Janeiro, exatos 8 meses. Que isso? Porque era para levar 2 meses e levou 8 meses, entre idas e vindas, entre erros claríssimos, erros que inclusive foram admitidos após o que a gente chama no processo dos embargos de declaração. Ou seja, houve o processo, teve todo o direito à defesa à outra parte, no caso o Ricardo da Carol, houve pedido de vista nesse meio de caminho, houve as tratativas preliminares antes de julgar o mérito, e ao julgar o mérito se decidiu por 7-0, ou seja, por unanimidade, de que o Ricardo da Carol deveria ter o mandato cassado e a vaga devolvida ao dono, que é o PDT, e consequentemente aquele que estivesse na suplência imediata, no caso eu. Passado esse tempo todo, vieram os embargos, porque não deram posse imediata como determina a Justiça, e a própria relatora do processo, doutora Kátia Junqueira, ela averigou realmente houve um equívoco, ele deveria ter sido convocado em maio, e isso não aconteceu. Nesse dia, o advogado do PL estava lá presente na sessão e foi indagado se entraria com efeito suspensivo pelo presidente. E o presidente disse que daria o efeito suspensivo antes mesmo de analisá-lo, já garantindo aquilo que, para mim, é um verdadeiro absurdo. Sem dúvida, sem dúvida. Um absurdo cometido pelo presidente do tribunal, Dr. Peterson. Passado esse tempo, obviamente, a gente ingressou no TSE, e o relator foi o ministro André Mendonça, para o nosso azar, né? E o ministro André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, e que é do PL, acabou mandando o processo ser arquivado por um erro processual, alegando que o PL estadual não teria tido direito à defesa. Ora, se o advogado do PL estava nos embargos de declaração, dizendo que entraria com efeito suspensivo, o PL estadual participou durante todo o processo ativamente. No entanto, cabeça de juiz, ele entendeu dessa forma, nós recorremos para o plenário, e o plenário manteve a decisão do ministro André Mendonça. A gente recorreu agora de novo, recorremos nesse processo, mas, enfim, independente dele, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, junto ao deputado estadual Vitor Júnior, tomaram uma decisão ali do Vitor sair do mandato de deputado estadual pelo prazo limite de 4 meses, já que no dia 4 de abril todos os titulares voltam, não só do PDT, mas de todos os partidos, aqueles que vão concorrer a qualquer cargo na eleição de 26, e dessa forma abriu-se a possibilidade para que a gente pudesse assumir o mandato. Abre aspas, declaração do próprio prefeito Rodrigo Neves, do Vitor Júnior, é uma correção, né, de uma injustiça que foi cometida com relação à Nova Friburgo e à região serrana, mais até do que ao próprio Anderson Nogueira. Agora, nessa movimentação toda, você entende que, além dos ditames da justiça, da legislação, houve interesses político-partidários para que, evidentemente, o PDT não tivesse garantido o seu retorno à Alerj? Zuri, o que eu vou falar aqui pode parecer um pouco forte. É um erro dizer que a justiça é cega. A justiça tem olhos bem abertos e muitas das vezes escolhe o lado que se tem. É um equívoco achar que a justiça é meramente técnica. São seres humanos que têm as suas influências, sejam ideológicas ou muitas das vezes ações que acontecem nos bastidores, das quais a gente não sabe, não faço aqui nenhum tipo de acusação, mas há sim ações nos bastidores que ocorrem para atender interesses e geralmente interesses de quem está no poder. Quem é que está no poder hoje? O governador do PL. Né? Quem é o presidente da Alerj? Alguém ligado ao PL. Então, obviamente, se a vaga que está sendo tomada do PDT está indo para o PL, é óbvio que vai haver todo um trabalho para favorecer o PL. Então, nesse sentido, eu não tenho dúvida alguma que houve sim ali bastidores acontecendo e de que há sim, obviamente, influências que ocorrem. A gente, claro, sempre vai acreditar que na credibilidade, sempre vamos acreditar na justiça, mas também não vou ser aqui ingênuo, né, de que não teve
movimento de bastidores. Claro que teve movimento de bastidores. E nessa mesma vertente, você também entende que esse voto do ministro do STF, Superior Tribunal Eleitoral, o ministro André Mendonça, também foi nessa mesma linha de resguardar os interesses do PL? Assim, todo jurista diz que era um direito líquido e certo. Ao meu ver, o ministro André Mendonça foi bastante rigoroso no suposto erro processual cometido pelo PDT, pelos advogados do PDT. Acho que houve um rigor muito forte e houve uma benevolência muito grande ao tratar a infidelidade partidária como algo menor. Ou seja, sobressaiu o que seria um erro técnico corrigível contra o espírito da própria lei. Na minha opinião, é isso. Sobrou rigor para um lado e faltou realmente uma visão do espírito da lei e o interesse público do outro. Existe ainda a expectativa de que você consiga retomar esta vaga no decorrer do próximo ano? Olha, Zuri, a gente faz uma projeção... Além, evidentemente, do que já está ali garantido pela saída do Vitor Júnior. De 120 dias. Garantido pelo Vitor Júnior. O que acontece nesse caso, especialmente, a gente recorreu e os nossos advogados do PDT acreditam que esse processo a gente vai vencer. Mas vai vencer em abril, quando acaba o prazo para poder assumir. É uma forma da justiça dizer, não, tá bom, corrigimos a injustiça, mas aí já não presta essa correção de justiça porque o tempo já vai estar expirado. Não acredito que vá acontecer, não acontece até o final desse ano, acho que vai ficar para o ano que vem. E aí quando decidir já não interessa mais porque perde o seu efeito prático, que aliás é o que nós colecionamos ao longo desse processo. Sem dúvida. Vencemos em maio, quando era para a gente ter assumido, exatamente no dia 18 de maio nós vencemos, só que não teve efeito prático a decisão como deveria se ter e como está escrito na lei, como manda a lei. Um caso semelhante em São Paulo, exatamente o que aconteceu. E foi exatamente no mesmo período. Eles não esperaram os embargos de declaração e determinou-se a posse imediata do segundo suplente do caso do Partido Cidadania. Então aqui vencemos, mas não é o famoso venceu, mas não levou. Exatamente, ganhou, mas não levou. Agora, caro amigo, considerando esse período curtíssimo de mandato, 120 dias, e aí, evidentemente, que temos aí recesso em final de ano, toda essa questão que sempre acaba reduzindo ainda mais o tempo útil. Qual é o seu plano de mandato? Qual é aquela estratégia que você vai adotar para tentar produzir algo de efetivo para a nossa cidade? Infelizmente, o legislativo é muito burocrático, né? E a gente vai ter 4 meses apenas aí, mas eu tenho uma certeza, Zuri. Em 4 meses a gente vai conseguir fazer coisa que tem muita gente que não faz em 4 anos. A produção legislativa, a gente fazendo uma avaliação fria dos mandatos, poucos parlamentares realmente trabalham e fazem o que tem que ser feito. Nesses 4 meses a gente tem uma possibilidade bacana agora e por isso eu só assumo após a análise das emendas, porque na época que eu fui deputado estadual não havia a chamada emenda impositiva que o deputado federal tem. O deputado estadual não tinha isso. Houve uma mudança na Constituição do Estado do Rio de Janeiro e que passou a ter validade, salvo o melhor juízo, no ano passado, onde cada parlamentar tem um montante de recurso para aplicar e o Executivo é obrigado, como o governo federal também é obrigado, a colocar esses recursos. Então, mesmo não tendo assumido o mandato de deputado estadual, articulei junto com a deputada Marta Rocha, do PDT, uma emenda de R$300 mil que será destinada ao tratamento do câncer de mama em Nova Friburgo. E eu tive muito cuidado com essas emendas, porque se ela fosse passar pela Prefeitura de Nova Friburgo, pelo prefeito Johnny Michael, nós perderíamos essas emendas. Porque, infelizmente, o prefeito de Friburgo não tem um espírito público. Ele tem uma noção muito do umbigo dele com relação à política. Então, para colocar uma emenda e perder o recurso porque passaria pela prefeitura, a gente tomou por tática usar o instrumento de instituições que já fazem um trabalho reconhecido ou passando pelo próprio Estado. Então, desta feita, nós estamos conseguindo colocar R$300 mil no Instituto Césaros, do Dr. Henrique Oliva, onde vai ser desenvolvido um projeto chamado Césaros Genoma, onde vai se fazer
um trabalho preventivo de quem tem câncer de mama ou já teve, para evitar o câncer e fazer o tratamento precoce, ajudando assim a vida do paciente. Então a gente conseguiu, junto à Marta, R$300 mil para esse trabalho feito pelo Instituto Césares no tratamento de câncer de mama. Conseguimos mais R$300 mil para, a princípio, uma quadra de esportes em Conselheiro Paulino, provavelmente no loteamento Floresta. A gente vai ter essa quadra aí, talvez vai depender um pouco da prefeitura por conta de terreno, mas a gente vai pedir ajuda da comunidade para conseguir, e essa verba vai direto para a Secretaria de Estado de Habitação, que é quem tem esse programa no Estado. E tem mais R$200 mil que a gente está em fase de finalização para decisão, porque depende ali de estar com a documentação toda correta para que a gente possa estar colocando recursos. Então a gente tem um plano A e um plano B, para preservar, a gente na hora certa faz o anúncio. Então, só de cara, sem mesmo assumindo o mandato já aí, com esses R$800 mil que a gente está garantindo de recursos aqui para Nova Friburgo e para trabalhos que são importantes. Falei de câncer de mama, Hospital do Câncer. Queremos ouvi-lo. Eu provavelmente, se a Alerj cumprir com aquilo que é praxe, a gente vai assumir a vice-presidência da Comissão de Saúde da Alerj. Então, se a gente conseguir assumir essa vice-presidência da Comissão de Saúde, porque mudou também, Zuri, o entendimento através do próprio judiciário, e concordo com esse entendimento, que não se pode mais, vereador ou deputado, fazer fiscalização sem que passe pelas comissões da casa. Ou seja, não dá mais para o sujeito, o tiktoker da vida, chegar num hospital e ficar fazendo lá baderna, balela para poder fazer nas suas redes sociais. Ou seja, tem que seguir todo um rito. Então a gente, dentro da Comissão de Saúde, vai cumprir as fiscalizações necessárias onde tem recurso do Estado. Eu não posso, por exemplo, fiscalizar um posto de saúde que não tenha nenhum recurso do Estado ali. Agora, se tem recurso do Estado, eu posso, né? Mas tem que ter o recurso do Estado. E devo, e faremos, né? Então, no tempo certo, a gente vai aproveitar provavelmente esse tempo também do recesso para fazer essas devidas fiscalizações que são necessárias, e o que não faltam são problemas, especialmente na saúde. E também tem a questão aí que me preocupa bastante, que é relacionada à RJ 116. O contrato termina em 2026, portanto, ano que vem. E tem obrigações contratuais que ainda não foram cumpridas. Então, a gente vai querer saber por que não foram cumpridas, ou se houve aditivos no contrato, porque toda hora se faz um aditivo e acaba burlando a transparência da coisa pública, e a gente quer colocar isso tudo, uma lupa com transparência, para que a gente não fique aí iludindo as pessoas. Por exemplo, tem a Avenida Brasil, em Conselheiro Paulino, trânsito caótico do distrito, onde as pessoas levam mais tempo para atravessar Conselheiro do que passar pelo restante da RJ 116, por exemplo, em direção a Bom Jardim, Duas Barras ou Cordeiro. Então a gente precisa ter uma fiscalização muito forte em cima desse contrato aí da RJ 116 e até já começar a cobrar do Estado como que será e se terá um futuro contrato. Pode ser que se decida não mais continuar a concessão da estrada, não ter mais pedágio, ou como vai ser esse processo licitatório para a concessão da RJ 116. O que normalmente acontece. Ou se vai prorrogar também o atual contrato, vai lá se saber. Mas a gente quer que seja transparente. O que não pode acontecer é decisão em sala fechada, sem a participação da população, sem as pessoas saberem o que está acontecendo. E aí não tem aqui caça-bruxa, não tem caça às bruxas, uma caça concessionária, muito pelo contrário. O que a gente quer é que seja uma relação de transparência. E finalizando esse bloco, caro amigo, você sempre foi muito atento, sobretudo, à construção e à reforma daquele espaço que vai abrigar o futuro hospital de tratamento do câncer. Me lembro de suas inúmeras visitas àquele local, das suas denúncias, de audiências públicas que você promoveu no seu mandato anterior de deputado estadual, sobretudo procurando obter esclarecimentos e comprometimento. Como está essa situação, que certamente você se mantém atualizado, até porque, amigo, quem tem dor tem pressa. E obrigado, Zuri, pela lembrança, porque quem acompanha a minha trajetória sabe que a gente lutou muito por esse Hospital do Câncer
e sem de maneira alguma, ou sem de forma alguma, a gente iludir as pessoas. Muito pelo contrário. Fui chamado de moleque pelo governador Luiz Fernando Pezão. Teve porque eu disse que não entregaria esse hospital como ele estava dizendo que entregaria antes do encerramento do governo dele em 2018. Infelizmente, eu estava certo. E o moleque não fui eu, porque quem ficou iludindo a população foi ele. Considero que nunca estivemos tão perto desse hospital estar concluído, mas considero que estamos longe daquilo que a gente já chamava a atenção. Me recordo de uma audiência pública que eu chamei na Leste que disse: já sabemos que as obras estão paradas, já sabemos que há dificuldades, que são as mesmas de hoje, para equipar o hospital. Agora, como vai funcionar esse hospital? Vai ser por OS? Exatamente. Vai contratar essas pessoas por concurso público? De onde virão esses profissionais? Há essa quantidade de profissionais para trabalhar num hospital de alta complexidade, como é um hospital do câncer? Zuri, essas dúvidas continuam sem esclarecimento, o que demonstra uma total falta de planejamento, porque entregar o mais difícil é ter o recurso. Exatamente. Beleza, tem o recurso. Exatamente. Segunda coisa mais difícil assim, a coisa mais fácil, na verdade, às vezes mais fácil é o mais difícil, né? Conseguiu o recurso, fez a obra, equipou o hospital. Agora, como que funciona Exatamente. e mantém um hospital? A operação. Como é a operação de um hospital que provavelmente vai custar na casa aí de mais de 10 milhões de reais por mês. De onde vai sair esse recurso para um estado, Zuri, que no ano que vem começa com um déficit de 19 bilhões de reais. Você sabe o que é 19 bilhões de reais? São 19 anos de orçamento de Nova Friburgo. Exatamente. 19 anos de orçamento de Friburgo é o valor que o Estado hoje está em déficit. E olha que o Estado vendeu a SEDAI. Cadê o dinheiro da SEDAI? Serviu para quê? Não sanou as contas do Estado. 25 bilhões de reais. Não sanou as contas do Estado e, muito pelo contrário, piorou as contas do Estado nesse período, porque agora vai ter que devolver recurso para quem comprou a SEDAI por erro, segundo eles, técnico ou proposital erro técnico, né? Então, Zuri, eu vejo com dificuldade, né? Não quero passar aqui por pessimista e nem ser o cavaleiro do apocalipse, mas a gente precisa tratar a coisa com a seriedade que ela merece. Então, vamos sim, com certeza, fazer a visita ao Hospital do Câncer, entender como que está essa parte dos equipamentos, mas temos que discutir desde já como será o funcionamento dessa unidade, que a gente torce muito para que seja entregue aí no ano que vem, ano eleitoral, né? Provavelmente o governador vai ser candidato a Senado, tem todo o interesse de entregar, né? Mas eu vejo muitas dificuldades pela frente. Finalizando, Anderson, existe a possibilidade de um consórcio com o governo federal? Zuri, você aponta um caminho que eu considero que talvez seja o único que o Estado pode ter de chance, que é, na verdade, eu não diria nem convênio, eu diria a federalização do hospital. Eu não sei, eu não vejo muito caminho para o Estado do Rio de Janeiro nesse sentido, e não vejo como um hospital do câncer que vai funcionar no interior do estado do Rio de Janeiro, onde a maioria dos profissionais estão na capital do Rio de Janeiro, sem uma parceria direta com o INCA. Eu não consigo compreender como que a gente faria isso sem ter toda a expertise que só o INCA tem. Então, a gente tem que perceber os caminhos possíveis e acredito que nesses 4 meses, Yuri, a gente vai conseguir clarear muita coisa nesse sentido. Sendo muito claro, sem aqui prometer que vamos conseguir inaugurar o hospital. Agora, tenho certeza, vai ter uma pessoa todo santo dia, a cada minuto, perturbando o governador e quem quer que seja para que a coisa vire realidade. Ou, usando um termo da área, desenvolver um diagnóstico. Desenvolver um diagnóstico para apontar caminhos também, né, Zuri? A gente precisa exatamente. saber exatamente em que pé que está. Como está essa questão, por exemplo, dos equipamentos, que é o mais marcado que a própria obra são os equipamentos. E mais complexo que os equipamentos é como vai funcionar. Exatamente. E eu fico assim realmente muito perplexo em perceber que o principal nome do governador na cidade é o prefeito da cidade. Eu não vejo o prefeito falando do Hospital do Câncer, não vejo o prefeito cobrando o Hospital do Câncer. Eu realmente fico muito chateado com essa situação e nós apresentamos soluções desde 2020. Porque eu dizia, quem tem câncer tem pressa. A gente não tem que ficar esperando inaugurar o Hospital do Câncer quando você tem um hospital particular na cidade que tem ali a quimioterapia, que tem ali a infusão, que tem as cirurgias de câncer. Por que a gente não aproveita essa unidade e faz como se tem nas cirurgias cardíacas no Hospital São Lucas?
Você já poderia estar fazendo o tratamento do câncer aqui em Nova Friburgo e não se faz. Aí as pessoas vão para Teresópolis ou Petrópolis ou Rio, mas lembrando que em Teresópolis e Petrópolis o atendimento do paciente de câncer de Friburgo é feito por uma unidade particular. Por que que lá é assim e aqui não pode ser? Qual é a diferença? Porque as pessoas que têm câncer em Nova Friburgo têm que entrar dentro de uma van, que inclusive o município gasta dinheiro com isso, e ter que fazer viagens longas. Principalmente na volta. E o pior, mas não é nem só na volta, porque o sujeito vai lá, por exemplo, fazer o tratamento às 8 da manhã, ele tem que esperar todos os demais pacientes terminarem o tratamento para sair de lá às 5 da tarde, você já fica o dia inteiro lá. E retornando com os sintomas. Isso é de uma crueldade, de uma desumanidade, absurda. Quando a gente já teria a solução aqui acontecendo desde 2021 se a gente tivesse ganho a eleição de prefeito. Então são essas as questões que a gente precisa levar. Muitas das vezes as soluções estão à vista. As pessoas tropeçam nas soluções e por politicagem, ou por desumanidade ou insensibilidade, ou total incompetência e falta de criatividade, não fazem. A gente já podia estar tendo tratamento do câncer em Friburgo, independente do Hospital do Câncer. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos tratando do cenário político eleitoral para 2026. Conforme nos ensina o mestre, grande amigo, companheiro fiel, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, decepcionado vascaíno, as peças já estão começando a se movimentar nesse complexo tabuleiro eleitoral em Nova Friburgo. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. O que é isso? O que tá acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri? Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava... Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Tem gente que parece sabotar a própria vida, né? Escolhe o pior parceiro, o pior emprego, se afasta de quem ama. E a gente olha de fora e fica se perguntando, mas por que a pessoa faz isso? A pessoa, ela tem tudo para dar certo, mas insiste
em dar errado. A psicanálise tem uma pista para isso. E ela começa lá atrás, no passado da pessoa. Vamos entender? Para a psicanálise, o comportamento que nós chamamos de autodestrutivo não é só uma escolha ruim. É uma repetição. A pessoa revive sem perceber uma dor antiga, mesmo que essa dor atualmente já não faça mais sentido. Sigmund Freud chamava isso de compulsão à repetição. É como se o inconsciente dissesse assim: vamos tentar de novo? Quem sabe agora dá certo? Mas o roteiro é praticamente o mesmo e o final também. Às vezes é como se a pessoa ela estivesse se punindo por algo que, bem verdade, nem ela sabe o que é. Pode ser uma culpa inconsciente, pode ser uma crença enraizada de que ela não mereça ser feliz, por exemplo. E isso não vem do nada, vem de uma história mal contada, de frases que marcaram a vida dessa pessoa. Imagina alguém que cresceu ouvindo o seguinte: você não é bom o suficiente. Então, essa frase vira uma lente e a pessoa começa a buscar situações que justamente confirmem que ela não é boa o suficiente. Ou seja, relacionamentos abusivos, empregos que não vão a valorizar, amizades que machucam, como se ela quisesse provar que aquele discurso é verdadeiro. Mas não é. É só uma tentativa de dar sentido ao que foi vivido lá no passado, mesmo que esse sentido seja doloroso. Autodestruição não é falta de amor próprio. Na verdade, é uma história mal resolvida. E histórias mal resolvidas podem ser ressignificadas, reescritas, com escuta, com acolhimento, com coragem, porque às vezes o inimigo pode até morar dentro, mas a chave para sair também. E a chave é a saúde mental. O quadro Saúde Mental, conforme você também já sabe, tem a autoria do psicanalista, teólogo e balsâmico pastor da Igreja Luterana, meu amigo pessoal Gerson Acker, que aqui também semanalmente desfila o seu talento, lhe oferecendo reflexões acerca da nossa saúde mental. Até porque você também sabe que aquilo que a mente não trata, o corpo transforma em doença. E por falar em doença, o programa Cidade Real continua apoiando a campanha Novembro Azul. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, no ano de 2024, foram registradas 17.587 mortes causadas pelo câncer de próstata, o que demonstra a preocupante média de 48 mortes por dia. E esta realidade pode ser, evidentemente, evitada e reduzida se você, caro amigo, frequentar consultórios e buscar o exame preventivo, se desapegando de preconceitos e tabus. Até porque também essa mesma Sociedade Brasileira de Urologia afirma que se esse câncer, que é aquele que mais mata homens no país, for detectado com a devida antecedência, existe a probabilidade de cura de 90% dos casos constatados. Portanto, trata-se, me parece, salvo o melhor juízo, de uma questão de sabedoria. Sobretudo
aqueles que já completam 40 anos, mantendo visitas regulares ao seu médico urologista. Porque, assim como o câncer de mama, que também afeta muitas mulheres no nosso país, se for detectado com a devida antecedência, através de exames precoces, reitero, existe a probabilidade de cura de 90% dos casos registrados. Portanto, não faça parte dessa estatística. Seu médico está querendo ter um dedo de prosa com você, se é que você está me entendendo. Isto posto, caríssimo amigo Anderson, falemos ainda na reta final do programa acerca do cenário político eleitoral para o próximo ano. As movimentações já estão acontecendo, as articulações também, e, evidentemente, me parece que você poderá fazer parte dessa conjuntura. Desta forma, queremos ouvi-lo. Zuri, essa é uma decisão que passa, né, pela cidade, pelo partido, e a gente vai agora no final de novembro ainda fazer um encontro do diretório do PDT para que a gente possa começar a ter essas definições. Fato é que o PDT de Nova Friburgo estará na eleição de 26. Estará na eleição com uma candidatura a deputado estadual, uma candidatura a deputado federal, ou apenas uma federal, ou apenas uma estadual. Isso vai ser decidido pelo conjunto de companheiros que fazem parte ali do PDT, e essa discussão ela tem que ser feita de forma ampla e ouvindo aqueles que porventura possam se colocar. A gente percebe um cenário mais congestionado para deputado estadual, né, onde a gente ouve alguns nomes aí se colocando como pré-candidatos. Obviamente, é importante que as pessoas saibam que, diferente da eleição municipal, onde as convenções acontecem de maneira localizada, na eleição estadual, a convenção passa pelo Estado, né, passa pelo partido estadual. E, nesse sentido, é bom lembrar que a legislação também mudou. O número de candidatos por partido está limitado a 70, né? Não é mais a quantidade que se podia antigamente, então isso também pode acontecer corte na convenção estadual, ou seja, um nome que se coloca hoje a candidato estadual por partido A, B ou C pode ser brecado na convenção estadual, caso o partido entenda que há pessoas que têm uma possibilidade de maior votação. Para a federal a gente vê um caminho um pouco mais aberto, no entanto, com essa história de emenda PIX, né, essa coisa complicou muito para a candidatura local, porque com a emenda PIX e de valores que são difíceis de você conseguir rastrear pela falta de transparência que ocorre, tem muito federal que bota recurso em Friburgo, que acaba tendo o apoio de vereador aqui e ali, às vezes do próprio prefeito, por esse interesse de receber recursos financeiros. Então, essa coisa da emenda PIX ela dificulta muito a renovação na Câmara Federal. E isso é muito ruim e atrapalha uma representação totalmente local para ganhar uma eleição. Então a gente tem que ter essa leitura clara. A gente tem que ver também como vai ser a movimentação do atual prefeito. Eu me lembro que na eleição, inclusive, falando isso frente a frente, cara a cara com ele, no debate ocorrido à época na Inter TV, na colega aqui de comunicação, e eu dizia, ele está enganando vocês. Ele pretende renunciar ao mandato de prefeito, que é o sonho de qualquer político, é ser prefeito da sua cidade. É o maior sonho de qualquer político, ser prefeito da sua cidade. É uma meta de vida de um político, assim como uma pessoa que entra numa empresa e sonha ser o CEO da empresa, ser o diretor, quem está na política sonha em ser o prefeito da sua cidade, porque prefeito muda a realidade das pessoas. Sem dúvida. E aí, muito claramente, com a maturidade que adquiri ao longo do tempo, com as vitórias, com as derrotas, a gente aprende bastante. Com tudo isso que eu vivi durante esse ano aí desse processo judicial, digo que amadureci bastante. E tenho a consciência de que legislativo, vereador, deputado estadual, deputado federal, muda muito pouco a vida das pessoas. Porque não tem poder para isso. Mas o prefeito tem. O prefeito tem muito poder de transformar a realidade de um hospital, de transformar a sua vida, de facilitar e melhorar a sua vida, do trânsito à saúde, passando pela educação, por todos os setores. Segurança. Então você renunciar a isso demonstra o tamanho da sua ganância e egoísmo e de projeto pessoal. Então vamos ver, esperar aí se o prefeito vai ou não renunciar ao mandato, com apenas, no caso, renunciaria com 16 meses apenas de mandato, no mandato de 4 anos renunciar com menos de 1 ano e meio.
para ser candidato a estadual ou a federal, como o partido dele vai determinar também. Então vamos aguardar, eu acho que ainda é muito prematuro a gente também apontar, mas já digo aqui a minha posição clara de dizer que considero um verdadeiro absurdo e é enganar o povo. Não há problema em você renunciar para um mandato que está acima do seu. Então, o prefeito, para renunciar, ele só pode renunciar para ser candidato a governador ou presidente da República. Qualquer outro cargo que não seja governador ou presidente da República eu considero um absurdo. E dentro dessa sua afirmação corajosa, como você avalia o cenário local nas próximas eleições? Teremos alguma chance, por menor que seja, de elegermos representantes na LERJ e na Câmara dos Deputados? Olha, Zúrio, eu me recordo que esta TV, a TV Zoom, em 2006, ela fez uma grande campanha de votar em candidatos da terra. Você deve se recordar disso. Essa campanha da TV Zoom com outras instituições e entidades conseguiu sensibilizar a população e naquela eleição elegemos 2 estaduais e 1 federal. O federal, na casa, foi suplente, acabou assumindo o mandato, que no caso foi o Glauber, que ao assumir não saiu mais de lá e está lá até hoje. Ainda que tenha mudado bastante o perfil do eleitorado do Glauber, onde hoje ele tem uma votação expressiva fora de Nova Friburgo e até maior do que tem em Nova Friburgo. Mas essa cidade elegeu, numa mesma eleição, 2 deputados estaduais com folga. À época, o Rogério Cabral teve mais de 30 mil votos e o Ney teve mais de 30 mil votos. E o federal alcançou a casa de mais de 50 mil votos. Votos Nova Friburgo tem para eleger 2 a 3 estaduais e 2 federais. Temos. Agora, cabe ter consciência das pessoas de fazer funcionar o que a gente chamaria de voto distrital. Votar em representante da cidade que possa trazer recursos. Por exemplo, Zuri, eu, eleito deputado estadual desde o primeiro ano aqui em 2020, tantos, emendas impositivas. Anualmente, cada deputado estadual tem 3 milhões de reais de emenda. 3 vezes 4 são 12 milhões de reais. Eu assumo o compromisso diante da população que esses 12 milhões de reais serão aplicados de maneira proporcional à minha votação. Se 90% dos meus votos são de Friburgo, então 90% dos 12 milhões de reais têm que ser aplicados em Nova Friburgo. Essa é a conta que tem que ser feita. Então isso é recurso para a cidade, que aí dá para ajudar a transformar um pouco a vida das pessoas, ainda que seja muito pouco perante um orçamento de um município como Friburgo de 1 bilhão de reais, mas tem que ter esse compromisso também das pessoas de representar a cidade e defender. E quantas coisas Friburgo perdeu ao longo dos últimos anos por falta de representação. Vou citar um exemplo bobo aqui, Estrada Friburgo-Teresópolis. Ela foi feita, a parte de Teresópolis, a de Friburgo até hoje não foi concluída. Isso é falta de representação, e, aliás, é uma das cobranças que a gente tem que fazer agora. E tantas outras questões que Friburgo vai perdendo, seja nas questões fiscais, como, por exemplo, agora estão para aprovar o FOT, que é para cobrar mais imposto. A gente não pode permitir que a cadeia produtiva de Friburgo seja penalizada por erros de um governo que gasta errado, que gasta mal. Anderson, já começamos a entrar nos estertores do tempo. Que espetáculo! Ai. Eu gosto disso, que você é fã do Aurélio, isso é bom. Sem dúvida. Sobretudo da língua portuguesa, amigo. Me parece que ficou muito claro para quem nos assiste, do outro lado da tela tem vida inteligente, que as suas relações com o governo municipal são, sobretudo, conflitantes, pelas suas críticas durante esse programa. Agora, sendo deputado estadual, você continuará mantendo essa postura de ser crítico, por vezes ácido, do atual governo municipal? Olha, Zuri, o que eu vou falar é forte. Por favor. Eu prefiro lidar com um bandido, declaradamente bandido, do que com um hipócrita. Nós estamos diante, talvez, da maior enganação da história de Nova Friburgo. Maior enganação? A maior enganação da história de Nova Friburgo. E o tempo dirá. E o tempo vai dizer. Eu acho que a gente tem que ter, sim, a relação institucional. A relação institucional ela deve ocorrer de forma respeitosa, com base no diálogo. Mas diálogo só existe quando 2 querem. Quando o outro não quer, não é diálogo. Eu estou à disposição para dialogar com quem quer que seja, inclusive com o atual prefeito. Agora, se o outro lado não quer também, meu irmão,
aí também não vou ficar aqui pedindo pinico. Não vou ficar pedindo pinico. Vamos trabalhar como tem que trabalhar, e é por isso que a gente decidiu, na possibilidade dessas emendas, de fugir da prefeitura. Porque ali reina a politicaria. E a gente precisa efetivamente que os recursos cheguem à cidade. É mistura de política com porcaria. Mas, Zuri, eu acho que... Cara, essa foi incrível. Mas eu acho, Zuri, que a gente tem que ser muito claro. E fica muito evidente para as pessoas que as visões de mundo são completamente diferentes. Sem dúvida. Eu não posso bater palma e fingir que não está acontecendo. Quando você vai no Raul Sertã, as poltronas estão rasgadas, cheias de sangue. Que não tem lençol, não tem... Que farmácia do lado vende kit Raul Sertã, porque as coisas que não tem Raul Sertã, o paciente, muitas das vezes dificuldades, tem que ir comprar. Eu não posso admitir que não tenha dipirona, que não tenha uma tala para colocar às vezes num dedo, uma tala que custa R$2 e o Raul Sertã não tem. Não dá para admitir um hospital que não tenha um chuveiro com água quente para um paciente já debilitado. Não dá para admitir, saindo da questão dos recursos, que qualquer um entra e saia do Raul Sertã sem ser visto. Não tem um controle de entrada, não tem segurança, não tem absolutamente nada. Eu não posso bater palma para um trânsito que você não vê guarda de trânsito na rua para fazer orientação e organização apenas para multar. O trânsito de Friburgo é uma bagunça, uma zona. Existe um cenário de imobilidade. De imobilidade. É apenas um foco na multa e que não há organização no trânsito, que leva ao número expressivo de acidentes que essa cidade tem tido. Eu não posso ficar feliz em ver um professor ter na sala de aula 5 crianças do espectro autista, às vezes com um mediador para cuidar das 5, às vezes nem tem mediação, não tem mediador. Eu não posso bater palma para números que o município tem com relação ao IDEB, que são catastróficos, demonstrando o fracasso da educação municipal. Ou que mães tenham que deixar um emprego porque o filho não tem uma creche em tempo integral. Para tapear nos números e dizer que criou vaga de creche, cortando a metade do tempo que a criança tinha, dando para outra, e não resolve o problema de nenhuma das duas crianças, atingindo diretamente as famílias. Que governo é esse que cuida das famílias e que faz isso com as nossas crianças nas creches? Vamos verificar a merenda, como que está sendo a merenda das nossas escolas? Isso ninguém fala. As comidas das nossas crianças estão sem tempero, porque não se compra mais alho para poder colocar na merenda escolar. Então vamos começar a dar uma averiguada de fato naquilo que as redes sociais do prefeito... Não, eu queria morar nas redes sociais do prefeito. Que, diga-se de passagem, tem uma quantidade expressiva de pessoas que trabalham nas redes dele contratadas pela prefeitura, né? Contra exatamente o princípio da administração pública. Então, minha gente, eu não posso fingir que sou cego diante desse cenário. Antes de encerrar, eu quero informar a nossa expressiva e maciça audiência que no próximo mês de dezembro realizaremos 2 entrevistas com a sua excelência, o prefeito municipal Johnny Maicon, e provavelmente também com o vice-prefeito Dr. Rodrigo Ascoli, para que aqueles críticos de plantão já fiquem sabendo com a devida antecedência que o prefeito municipal terá direito a réplicas, sobretudo mantendo a imparcialidade e a neutralidade do programa Cidade Real, que é parte indissociável da democracia. E estou à disposição para debate, tá? Excelente! Se quiser um debate aqui, a gente faz um debate olho no olho, sem problema nenhum. Sensacional! Só não pode ficar tremendo igual ficou tremendo o debate da InterTV. Companheiro Anderson, foi uma excelente conversa, bicho. Mais do que te entrevistar, é conversar contigo, é dialogar contigo. Você é muito transparente, você é muito honesto, você é muito firme, enfim, e você tem uma sensibilidade, eu diria, além daquela normal para a realidade e para as dificuldades que a nossa população enfrenta. Queremos, sobretudo, renovar nossos votos para que esse seu curtíssimo mandato de 120 dias seja profícuo, seja proveitoso e, sobretudo, útil para os interesses da nossa população. Foi uma imensa satisfação tê-lo conosco. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Zuri, pela oportunidade que você sempre dá para a gente, com ou sem mandato, né, da gente poder analisar a cidade. E quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer
a você que lá em 2022 confiou na gente para que Nova Friburgo pudesse voltar a ter representação na LERJ. Quero agradecer até aqueles que torcem contra, porque essa torcida contra muitas das vezes é o combustível necessário para que a gente esteja ainda mais de peito aberto para enfrentar quem quer que seja por uma única defesa, Nova Friburgo e nossa região e, acima de tudo, a sua qualidade de vida. Obrigado. Até porque Nova Friburgo é o que nos une. Encerramos definitivamente esta edição. Entendemos que cumprimos com a nossa finalidade. Levar até você informação com opinião, para que você analise, compare, reflita e faça sempre a sua melhor escolha. Fique bem, cuide-se bem e até a próxima edição.